Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, esse é o Papo Espírita. Hoje o nosso tema é sobre o respeito nos relacionamentos. Para isso a gente trouxe como convidado Herbert Tavares, que é dirigente aqui de grupos de estudo e esteve recentemente conosco num programa online, ele com a esposa dele, a Enô Souza, e eles falaram sobre relacionamentos conjugais na visão espírita. Então, dessa vez, a gente quis trazer uma figura masculina para falar sobre respeito nos relacionamentos, não só, principalmente na família, né? Mas não só na família, mas a gente sabe que a família é a origem de muitos problemas, né? E, Herbert, você, quando conversou conosco, você sugeriu que a gente conversasse à luz de 2 capítulos, 2 itens do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E no capítulo 4, item 18, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. E Miriam e Thelma também estão com a gente. Tudo bem, Herbert? Maravilhoso, né? Então hoje nós temos uma presença masculina no meio de um ambiente bastante feminino, né, para acolher. Olha que coisa boa. Então estamos à disposição e o objetivo para quem está nos ouvindo hoje é que a gente tenha essas palavras doces, né, mas que não deixam de calar fundo no coração, que nos auxiliem nessa transformação que a gente precisa para se relacionar bem. Então a gente começa te perguntando, né? A família, ela se reencontra, né? Em diversas vidas, em papéis diferentes, sempre com o objetivo de fortalecer os laços do amor. E a gente quer perguntar para você, como estamos muito longe de sermos pessoas que amam completamente, né? Ainda lidamos com tantos conflitos, tanto desamor, tanta falta de respeito. O que o respeito tem a ver com isso? Como ele fortalece esses laços e como que a gente observa quando estamos desrespeitando, porque somos pessoas que se sentem muito desrespeitadas também, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ok. Não é querendo a gente falar de etimologia, mas a palavra respeito, ela tem uma origem etimológica, no latim, ela já é mais antiga, que vem do radical respectus, né? E respectus, na época, era entendido como olhar para trás. Então, olha só a cena. Nós estamos andando juntos. A questão é se eu me importo se você está junto comigo, se você está precisando de alguma coisa, se você não ficou para trás. Então, respeito é esse ato de você olhar para trás no sentido de ver se a pessoa que está ficando para trás necessita de alguma coisa. Então, quando a gente entende essa ideia, olhar para trás significa se importar com o que o outro pensa, com o que o outro sente, se importar com o que o outro te vê. Porque não é você por você mesmo, é você pelos outros. Um dia, certamente você vai ser chamado a uma prestação de contas. O dia que, e a comunhão autoriza a gente fazer isso, né? A gente a falar isso, mas um dia você vai perder esse corpo. Então a gente está dando a notícia, eu acho que é em primeira mão, então, por favor. Ninguém gosta de pensar. Mas um dia vai acontecer, não tem jeito, não tem negociação sobre isso. Né? Então, quando chamar no alto-falante, falar, olha, Ana, favor apresentar-se ao balcão de embarque. Não adianta, quando você vê, você já está na frente do balcão de embarque e naquele momento, né, você vai embarcar já para um destino que você anteriormente já preparou. Nós preparamos esse destino. Mas, num destino melhor que nós queremos chegar, nós vamos ter uma pergunta incômoda. Né? Quando você chegar num destino melhor, se você estiver preparado por isso, vai ser perguntado assim, mas, Ana, você é uma boa pessoa? Bom, fácil responder, não. Eu sou uma boa pessoa, ok. Mas e o que os outros acham de você? Aí é que o caldo entorna, é que a coisa complica. E o respeito é a construção dessas relações. Porque, como diz Joana de Ângeles, né, nós temos a necessidade de nos perceber refletidos no olhar do outro.
Joana de Ângeles fala muito em pouca coisa, né? Em poucas palavras. Então, o que ela está dizendo é a necessidade que nós temos de validação. Nós temos necessidade de perceber que o outro nos olha, mas nós temos que entender como que ele está nos olhando, o que está rolando ali naquele olhar para mim. E é nesse momento em que surge aquilo que nós chamamos de relacionamento. E olha que interessante. Relacionamento também, etimologicamente, vem da palavra do radical relatio. Relatio onis. O que quer dizer relatio? Imagina só. Quando você quer trazer uma pessoa para perto, você cata a pessoa de alguma forma para poder puxar. Então a gente usa até o laço, por exemplo. Então eu laço a pessoa e puxo. Né? Relacionamento é o ato de continuamente laçar a pessoa para trazer para perto de mim. Só que aí nós vamos ter conflitos. É natural. Nós somos homens e mulheres. Uma psique com uma qualidade precípua de ser protegida. O outro, né, com um padrão precípuo de proteger. E agora nós começamos a ter conflitos. Né? O olhar de um não é o olhar de outro. E é nesses conflitos que nós estamos ou não preparados para olhar para trás, porque como o exemplo de Rubem Alves, por exemplo. Rubem Alves costuma usar uma figura muito bonita de um jogo de tênis comparado com um jogo de frescobol. Ele diz assim, existem relacionamentos do tipo tênis e relacionamentos do tipo frescobol. Ambos têm 2 raquetes e uma bola, mas a regra do jogo é diferente. O tênis, quanto mais difícil eu lançar a bola para o adversário, né, melhor eu estou. Mas no frescobol é o contrário. Eu tenho que lançar a melhor bola para que ela seja devolvida a melhor bola, e a melhor bola, e a melhor bola, porque o objetivo do jogo não é diminuir o outro. O objetivo do jogo é essa parceria, os dois vencem. A bola não cai. E a bola não cair, exato. E a bola não caiu, Né? né? Então, já começamos assim. Respeito tem tudo a ver com o seu desejo de continuamente trazer a pessoa para perto de você. E aí nós vamos ver 2 tipos de respeito. O respeito por imposição, né, e o respeito por conquista. E aí é onde muda tudo. Eu posso impor respeito. E muitas vezes em relacionamentos você vê a imposição de respeito de tal forma que criam relacionamentos adoecidos. Mas, na verdade, seria respeito ou medo? Eu ia perguntar aqui de Mas que critério é esse? Imposição, né? na verdade. Baseado em quê, né? Né? E aí você tem codependências emocionais muitas vezes Isso. por conta disso. Né? Pelo medo lá fora, pelo medo que vai ter lá fora, em comparação com a proteção que se tem dentro de um relacionamento que não vai bem. Um relacionamento que não respeita. Né? Esse relacionamento que você está falando, né? É um relacionamento que tende a adoecer, o que você está trazendo para a gente, né? Porque um depende do outro, perde a identidade aquele que está dependendo, né? Conversa um pouco mais sobre isso, porque esses relacionamentos de conflito, né? De jogo de tênis, é muito mais frequente do que o jogo de frescobol, né? Não? Mas você sabe por que eu acredito que não? Porque, veja só, eu acho que na base do desrespeito, né, está um jogo de quem desrespeita mais. Muitas vezes. Porque, veja só, o desrespeito, ele não está simplesmente em xingar, em gritar, em bater. Ele está em se calar. Muitas vezes nós temos o desrespeito numa agressão passiva. E ela é muito comum em relacionamentos. É aquilo que a gente chama das palavras não ditas. Não é o silêncio da comunhão. O silêncio da comunhão é uma maravilha. Você olha para o outro, ele mexeu no cabelo, você já sabe o que é. Ele olhou para o lado, você já sabe o que ele está pensando. Você sente paz nesse tipo de silêncio. Mas o silêncio das palavras não ditas, aquela palavrinha que vem aqui, já não tem mais força para sair, isso é desrespeito. Em primeiro lugar, com você. Porque se você não consegue se colocar dentro de um relacionamento, dentro de um trazer para próximo, você não está sendo honesto com você mesmo, com o seu próprio sentimento, naquilo que você deseja. E o outro, muitas vezes, e isso é uma característica, me desculpa, uma característica mais feminina, né? Você está chateada com o seu relacionamento porque o outro não fez algo que ele nem sabia que tinha que fazer. Mas ele deveria saber. Esse é o que importa. Tinha que ter a bolinha de cristal. Né? Então, existem N formas de desrespeitar.
e um vai levando ao outro. E aí nós começamos a ter um grande conflito, né, que é um conflito primeiro, de orgulho, porque bom sou eu, não é você. Mas você pensa a mesma coisa, bom é você, não sou eu. Só que a gente precisa de mais. Eu preciso validar que eu sou bom e você tem que admitir que eu sou bom. Mas você também pensa isso. E aí nós vamos ter um processo de desgaste e o desrespeito, que na maioria esmagadora das situações vai levar à separação. Desculpe, te interrompi. Mas, imagina. Eu fico pensando também que nessa questão do relacionamento a dois, há fases conforme a nossa maturidade, né? Porque eu acho que no começo, quando a gente casa mais jovem, né? Isso acontecia muito mais antigamente, né? A gente casa ainda com aquela ilusão de que o outro vai me complementar. E talvez vamos ser, né? Até nas cerimônias, né? Somos dois e seremos um só, né? Essa compreensão de que o outro me complementa e nós vamos ser um só, eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente começa a estar numa fase em que eu respeito você, você me respeita, e a gente tem um terceiro membro que somos nós, né? Acho interessante essa maneira de olhar, ou eu estou errada nesse olhar meu? Não, de forma nenhuma. Mas é um olhar ainda um pouco utópico, né, no nosso mundo. Não, mas na verdade é aquela coisa, alma gêmea, né? Coloco, que o espiritismo não acredita não existe, gêmea, né? sabe que não existe. Exato. Existe alma algemada, né? Sim, é diferente. Pode acontecer. Mas você tocou em dois pontos interessantes, né? Olha que coisa interessante. Você falou de maturidade, né? E você falou, no final das contas, de complementar. Uma coisa é o seguinte, quando eu espero que você me complemente, eu aumento a minha expectativa. Qualquer coisinha vai trazer frustração. Nós entramos num ciclo de desrespeito. São chamados ciclos viciosos. Nós fazemos a mesma coisa, já é a vez 867 que você faz a mesma coisa esperando um resultado diferente. Não vai vir. Mas o que muda nesse processo, que eu acho que tem tudo a ver, é a maturidade. Eu gosto muito assim de comparar a maturidade, por exemplo, a uma manga. Olha só. Quando a manga está verde, lá no pé, não tem bicho que quer. A larva não ataca, nada. Ela está ali. Passarinho não bica. Não é nada. Mas chega um momento em que ela ganha cor, ela ganha viço, ela ganha aroma, a textura da carne, suculenta, o doce, o sabor. Então, ela se torna algo desejável. E eu penso muito que maturidade é isso, é se tornar alguém desejável. É quando na sua família as pessoas não começam uma festa sem você chegar. Não é por respeito. É por desejo, é uma conquista, porque não é o respeito imposto, é o respeito conquistado. Porque aquele respeito fala assim, não tem sentido começar sem você, porque você é a alegria do negócio, você é a estrutura do negócio, né? E assim a gente, dentro das empresas, por exemplo, a gente costuma transmitir assim para a gerência uma visão muito simples. Quem é o teu melhor funcionário? É o cara que chega na hora, é o cara que cumpre ordens, é o indivíduo que aprende fácil e tudo mais. Eu falo assim, não. O seu melhor funcionário é aquele que todos procuram. Não é você que está elegendo, os outros estão elegendo ele, o melhor funcionário, porque toda vez que precisa de alguma coisa, procura por ele. É ser você dentro da sua família? É ser você dentro do seu trabalho? É ser você dentro do seu relacionamento? Se for, você tem respeito. Mas é o respeito conquistado. Essa conquista, eu ia perguntar isso, exatamente. Porque essa conquista é um autorrespeito. Com certeza. É um note se altum, é um conhecer a si mesmo para você expressar toda a sua beleza de amadurecimento e se transformar numa pessoa desejável. Mas, Herbert, ela trouxe agora o autorrespeito. Então, vai ter momentos ou grupos em que eu não vou querer estar, porque pelo meu próprio autorrespeito, esse grupo não me atende, não me preenche, eu não sou compatível com esse grupo, então eu me afasto, ou eu convivo de uma forma um pouco mais distante. Nem todos os grupos que a gente tem que conviver, a gente vai ter esse impacto, né, na vida da pessoa. E nem todo grupo você pode se distanciar, né? Um grupo familiar. Tem grupos que a gente próximo, não tem como, né? Como, ou às vezes como no ambiente de cultivar trabalho. esse autorrespeito, né?
Mas nós estamos falando de conquista. Né? Conquistar quer dizer o seguinte, estar bem em qualquer situação. Se é um grupo de roqueiro, é uma questão de adaptabilidade. Existe beleza no rock, existe beleza na música clássica, né? Existe beleza no silêncio. A questão é o seguinte, a tua maturidade permite ser desejada em todos esses ambientes, você vai ser bem recebido. Né? E não é você que vai se adaptar ao ambiente. Vamos lembrar de uma passagem assim meio icônica do Chico. Né? Uma bela noite o Chico visita um prostíbulo. Ok, não houve trabalho e ali houve uma grande oração e essas meninas certamente se sentiram muito bem. Foi muito bacana. Não era o ambiente dele, mas a maturidade dele, ele é tão desejado que ele transforma o ambiente. Eu acho que isso tem muito a ver. Né? E dentro de um lar, especificamente, porque você veja só, estamos falando de família. O derivado, olha, nós estamos falando muito de etimologia hoje. Mas né? é importante. Mas família vem de famulus. Famulus quer dizer servidão. É quando você dobra a cervical, a serviço. Famulus era utilizado para os escravos, em regra, no Império Romano. Então, quando você quer constituir uma família, a servidão é o objetivo. Só a servidão? Não. Num encasamento, ou seja, sai da casa dos pais e vai para uma casa sua, porque você precisa amadurecer o processo familiar numa casa sua. É o casamento. Mas não é um casamento por simplesmente um local para morar. É para a constituição de um lar. No português, a gente não usa a palavra lar sozinha, né, com essa especificidade de acolhimento. Mas quando a gente usa, por exemplo, lareira, a lareira ela gera calor não para te queimar, ela gera calor para te acolher. Por aquele aquecimento que ela gera. Então, lar tem a ver com aquecimento. Olha o nascimento do respeito. Olha a possibilidade do amadurecimento a dois, né, de compreender sempre aquela situação. Eu amo você. Ok. Então, amar quer dizer querer bem, não é isso? Ok. Mas qual bem que você quer? O bem que você acha que faz bem para aquela pessoa ou o bem que ela acha que faz bem para ela? Isso é respeito. Tem um diálogo aí que deve existir também, não? Exatamente, em vez de ficar chateado porque o outro não fez aquilo que ele deveria fazer, ele nem sabe o que deveria fazer, conversa. Agora eu quero trazer uma realidade aqui, porque a verdade é que, por exemplo, nós estamos vivendo um aumento gigantesco de feminicídio. Sim. A mulher, historicamente, ela é abusada, ela é subserviente ao homem, ela é dependente economicamente, emocionalmente, e de repente a gente está vendo uma mulher que está se empoderando no autorrespeito e ela muitas vezes vai ser morta, atacada de alguma forma. Eu trouxe aqui um dado, mesmo com os avanços que existem, né, nessa questão da mulher, existe uma pesquisa chamada Elas Vivem, desenvolvida pela Rede de Observatórios de Segurança. Ela levantou dados sobre a violência contra a mulher em 2024. A cada 24 horas, 13 mulheres foram vítimas desse tipo de violência no Brasil. Então, o que a gente tem a falar como espíritas sobre isso? Sabemos que precisamos de autorrespeito, sabemos que precisamos falar, muitas vezes precisamos sair de relacionamentos que nos trazem muito mal, mas como o respeito entra nesse quadro aqui, porque muita gente vive isso, a realidade é essa. Dentro de casa, as pessoas se sentem desrespeitadas, no caso aqui desses dados, as mulheres, e o que a gente pode falar concretamente sobre isso? O que está acontecendo no mundo? Olha, num relacionamento é muito difícil que um feminicídio já não tenha tido uma sucessão de alarmes anteriores. Com certeza. Né? E talvez esse coração que ama, né, que ama os filhos e não pode sair daquele relacionamento por conta dos filhos, né, que não pode abandonar um relacionamento porque não tem capacidade financeira de se manter, por N motivos, ou até mesmo, né, por gostar desse entre tapas e beijos. Nós não estamos entrando na situação de que isso completa ou não completa, mas isso pode virar um transtorno emocional muito grande e criar essa codependência emocional. Ele vai dando alarmes até o momento em que ocorre esse ato extremo, injustificável, obviamente injustificável, de uma ignorância tremenda. Agora,
Sempre que nós falamos de espiritismo, nós questionamos esse apontamento do mal. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, todo filho tem a mãe que merece, o pai que merece. Ok, e toda mãe e pai tem o filho que merece. Então, ok, a gente sabe disso, é um processo reencarnatório bacana. Mas toda mulher tem um marido que merece. Todo marido tem a mulher que merece. A gente começa a não ser acolhedor, né? Nem a gente um pouco. começa a olhar assim, pô, mas então quer dizer que eu mereço por tudo isso que está passando? Fala assim, vamos pensar de outra maneira. Existe um aprendizado aí. E dentro desse aprendizado, uma coisa que nós não podemos negar de maneira nenhuma é a quantidade de vezes que a sua vizinha procurou te ajudar e você não quis. Que a sua mãe esteve visitando em casa, dizendo assim, minha filha, não faça isso, vamos comigo, e você não quis. Né? Aquela vez que aconteceu algo pior e a polícia apareceu e você foi, né, levado à delegacia da mulher e você chegou lá e falou assim, não, a gente só discutiu. Não sei. Né? Mas existe muitas vezes um prelúdio. E eu acho que a inteligência do cristão, independente que seja espírita, é olhar para trás. É o respeito com uma mulher dessa. Mas não é simplesmente o respeito legal. Não estou falando do respeito frio. Eu estou falando de acolher. De você olhar para esse processo e falar assim, vem aqui, vamos conversar. Né? Eu sou advogado há décadas. Né? E a gente acabou, por conta de tudo isso que nós fazemos dentro da comunhão e mais o trabalho que nós temos, nós nos formamos em psicanálise, mais algumas pós-graduações, né? Estamos terminando agora mais outras formações. E a maior dificuldade é aprender a ouvir. Como é difícil, porque para o advogado é muito fácil, você começa a falar, eu já sei tudo. Né? Você começa a falar, eu já sei o que é, eu já sei onde vai dar, você faz isso, você faz aquilo. Mas escutar é muito difícil. Uma mulher dessa, ela precisa antes de tudo ser escutada. Né? Às vezes com uma dificuldade tremenda de se expressar no relacionamento dela. Então esse trabalho anterior, muitas vezes, ele bem feito, ele evita o feminicídio. Agora fala Mas- para os homens também, eu né, ia Herbert? perguntar assim, como mulher a gente até entende, né? E você está completamente cheio. Mas você é o homem aqui na nossa conversa aqui hoje. Mas eu quero falar para os homens. Mas você Isso. eu ia chegar. Ok. Deixa eu formular uma pergunta para que você. Veja bem, você falou da mulher ser ouvida. Existe uma cultura por trás das nossas educações que ainda são educações de gênero, né? As mulheres são levadas a um determinado tipo de comportamento, de entendimento, os homens a outro tipo de atitude, até porque cada um no seu papel tem a sua diferença, né? Então, o homem é aquele que vai ajudar a ir para a vida, a mulher é mais sensibilidade, mas eu numa situação dessa, por exemplo, né? Ele é extremamente ciumento, no começo eu achava que isso era amor, né? Ele está andando comigo, nossa, ele me ama muito, ele vive me ligando, né, e tal. Ele está sempre junto comigo, mas aí a gente se casa e esse amor me sufoca. E eu começo a conversar com ele. Olha, não quero, esse amor está me sufocando, mas ele não quer me ouvir. Então, quer dizer, eu posso ter um comportamento de tentar ser ouvida, mas ele não quer me ouvir. Como é que fica esse papel masculino numa relação em que a mulher já está tentando conseguir falar, né? E talvez o homem esteja com um pouquinho mais de dificuldade de audição, né? Como é que fica? Era isso que você queria falar? E Olha. dentro do tema a respeito. Né? Claro, porque assim, eu como homem falo assim, não, mas então a mulher que tem Você que ser agora está ouvida... sendo apertado, sim. Herbert. Não, mas é o que deve acontecer. Sim. A mulher precisa ser Sim. ouvida, feio, porque existe uma grande dor ali. E dentro da dor dela, se bem trabalhado, ela consegue enxergar um caminho diferente que não seja aquela dependência. Eu acho que isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto, recado para os homens. Você não é homem, meu amigo, você está homem. Você vai vir em corpos diferentes. Então, muito cuidado com o que você faz. Você está plantando aquilo que você vai colher. Se você plantar pimenta e tiver que colher 1 tonelada de pimenta, é 1 tonelada de pimenta. A misericórdia divina vai fazer você colher só 10 quilos. Mas colher 10 quilos de pimenta vai ser muito incômodo. Então hoje, se você quer utilizar de qualquer tipo de supremacia que você não tem, na condição de homem, para sobrepujar, né, aquilo que alguém que você
julga mais fraco, e eu digo uma coisa para você, mais fraco é só no pensamento doentio. Porque essa mulher que está aguentando essa dor há muito tempo, ela é muito forte, ela só não enxergou ainda um caminho de saída e tomou uma decisão de auto-amor. Mas o homem que está fazendo isso está assumindo dívida. Essa dívida ela vai ter que ser resgatada. Então, a melhor coisa, você vê, nós somos advogados, a gente já orientou de casal em momento de separação. Então, você passa do meu bem para os meus bens, né? Então, no final vira aquela coisa. É então, só assim mesmo. você conversa com uma pessoa e fala assim, tá, mas e como é que é o seu relacionamento? Ah, porque ele me bate, porque ele me xinga, porque ele isso, porque ele aquilo, tá, ok. Quantos anos vocês estão juntos? 15 anos. E todo o tempo foi assim? Não, mas é porque ele me xinga. Não, peraí. A maior parte do tempo do relacionamento de vocês não teve coisa boa? Não, mas é porque ele me xinga, é porque ele me bate. Não, é por causa do seu foco. O seu foco está nisso. Mas existem muitas coisas boas que podem ser trabalhadas. Ainda é possível se resgatar um relacionamento se houver respeito. E o respeito está assim, ok, eu vou te ouvir. Você vê a dificuldade que nós temos de relacionamento no simples fato de ouvir ou escutar. Ouvir é assim, você está falando, eu já estou arquitetando a resposta que eu vou dar. Eu nem me toquei com o que você quer dizer para mim. Escutar, eu ouço tudo que você está falando, eu penso sobre o que você está falando e eu devolvo a minha opinião. Isso é um ato de respeito. E isso é algo absolutamente necessário para que nós consigamos, numa relação de igualdade, nós estamos homens, nós estamos mulheres, nós conseguimos nos compreender com as nossas tendências de sermos protegidos ou de proteger, da maternidade, da paternidade, de quem busca fora, de quem necessita dentro, de quem quer falar e não enxerga espaço, ou de quem não fala mais porque acha que já não resolve mais. Ou seja, acho que a coisa está toda bagunçada e precisa nós voltarmos no núcleo. A vontade, primeiro, de se expressar. Mas se você tem a vontade de se expressar, o outro também. Então eu me expresso, ok? Você se expressa, ok, eu me expresso, você se expressa, a gente vai arrumar uma maneira de se entender. E eu acho que o respeito, né, ele nasce dessa intenção. A dessa intenção, vontade. é o que você disse. Quando a intenção é eu quero ter poder sobre você, eu quero ter a última palavra, eu quero que você se ajoelhe aqui e peça desculpas. Reconheça que eu estou certo. Reconheça, exato. Né? Aí já se perdeu o respeito, porque a intenção não é o respeito mútuo, né? Eu queria trazer... Pode falar. Antes de eu mudar de assunto. Antes de você mudar de assunto, eu acho que talvez tenha um momento anterior a... Vou chamar de casamento, né? Mas onde a gente vai ficar mais tempo junto. Um momento anterior em que eu não confunda amor com determinadas atitudes, porque a gente ainda não compreende bem o que é ser amada. Às vezes a gente não consegue se auto-amar, então qualquer gesto eu confundo. Então o ciúme eu confundo com amor, né? Sim. Aquele mais rígido eu confundo com amor. Sexo eu confundo com amor. O dinheiro, né? Aquele que me provê, eu confundo com amor. Então talvez exista uma maneira de que ao longo desses primeiros momentos, né, desse encontro, me alerte, né? Eu possa estar um pouco mais alerta, né? E não tão iludida com a expectativa de que aquilo que eu estou achando que é amor, como é uma coisa impermanente, isso possa me causar uma codependência depois, uma dificuldade enorme de sair desse relacionamento, né? Não sei, Herbert, era isso. Mas a ideia ela é interessante, mas deixa eu lhe dizer. Na prática isso não existe. Não, mas que eu acho que na prática, diversas são as formas de amar. Diversas são as maneiras de demonstrar amor. Tem muitas pessoas que conseguem demonstrar amor com dinheiro, dando presentes, por exemplo. Nós não estamos falando aqui da forma de demonstrar amor, nós estamos falando do respeito. Porque é o seguinte, eu uso o dinheiro para te dar presentes, em troca de... Aí nós temos um problema. Aí já tem outro, quebrou. Então nós temos um problema, isso não é amor, isso é apego. É
É um apego. Isso. Né? É disso que nós estamos falando, Isso, né? exatamente. É isso que Aí talvez não é amor. a gente esteja ainda vivendo dessa forma, que seria interessante que quem está Sim. nos ouvindo aqui no bate-papo entenda esse ponto, né? Nós não estamos falando, isso não é amor. A forma como eu posso demonstrar amor é minha forma. Pode ser entregando um chazinho para você toda noite. Fazendo a massagem no pé, dando um beijinho na testa, Sim. indo para um cinema, comendo uma pizza. Não necessariamente Né? falando Ok. toda hora, eu te amo, né? Fazendo a compra, né? Fazendo a compra do supermercado. São Dando uma formas. roupa de presente. São formas de demonstrar Exato. amor, né? E aí a forma que o outro entende, às vezes não é essa, mas é a intenção que eu tenho. Se eu faço a compra para dizer, olha, você está vendo? Sou eu que faço a compra toda semana. Você nunca faz essa compra. Ué, mas a gente nunca conversou sobre isso, você nunca reclamou que estava sobrecarregada com a compra, né? Por exemplo. Então, a gente não está com a intenção do respeito, né? É verdade. Eu quero trazer uma outra coisa, além dos relacionamentos, eu queria trazer essa questão das redes sociais, em que existe uma falta de respeito tremenda ali. Ninguém quer debater um tema. As pessoas querem pisar no outro, querem rir do outro, querem fazer chacota, querem se colocar a todo custo como eu é que estou certo e você que está errada. Como lidar, não só em redes sociais em que eu não conheço quem está do outro lado, às vezes me atacando brutalmente, mas num grupo de WhatsApp da família, que todo mundo tem, e que pode, como é que eu mantenho o respeito, o autorrespeito, e que os outros também respeitem, muitas vezes, um posicionamento meu ou uma forma de eu me colocar. Fazendo café. Fazendo café para todo mundo. Uma delícia, né? Vamos explicar. Né? Como que você faz café? Eu esquento a aguinha, né? Boto pó no recipiente, ponho o suporte na garrafa e despejo o café sem açúcar. E você faz café como? Também, eu ponho a chaleira, ligo na tomada e passo o café na cafeteirinha lá, espero ele decantar, coo e tomo. Com açúcar. Sem açúcar. E você? E, nossa, eu vou para a maquininha da cápsula de café e tomo café sem açúcar. Cada uma tem um jeito. Mas olha só que interessante, é um absurdo você fazer café do jeito que você faz, é uma maneira, querendo ser moderna, mas é uma maneira muito arcaica, você vai usar o pó, Antiga, e aí né? você ferve a água, você ferveu a água, você pega o gosto do alumínio, no seu caso, vai usar uma chaleirinha, mas que isso, botar uma chaleirinha da elétrica ainda, isso não tem... Como não usar açúcar? Não, mas o seu café não é bom. café Esse café, é assim, não, muito desculpa, diferente. mas eu jamais tomaria o seu café. O seu, então, não, peraí. Pelo amor de Deus. Isso é café de preguiçoso, né? Não é dessa maneira. Café, não. Café tem que fazer num coador daquele antigo, que a gente bota o pó, que a gente tosse com a colher. Tem que ter a né? meia, se não tiver o Isso, coador, que se tem que não ser- tiver o coador, tem que ter a meia. Então, a resposta que eu estou te dando é justamente essa. Cara, vai dar café de qualquer jeito. Isso aí. A diferença entre os cafés é tão insignificante. Eu vou tomar o seu café também, o seu ou o meu, mas nós estamos querendo discutir quem faz café melhor, qual a melhor maneira de fazer café. Isso tudo tem base no egoísmo. Isso tem muito base no orgulho. Um orgulho, é. Porque o orgulho, ele me dá o pensamento de que eu sou bom. Se não faz do jeito que eu penso que eu sou bom, então não é bom. Então você tem que fazer café do meu jeito. Seu café não é bom, o seu não é bom, o seu não é bom, acabou. Então a rede social, ela dá essa ilusão de poder, de você estar atrás de uma tela e que ali você não vai ser alcançado. Então você pode libertar o seu egoísmo, essa sua necessidade vaidosa de ser reconhecido. Então você é bom, você se acha, aí você quer colocar aquilo que é bom, porque ninguém pode contestar, e você precisa que as pessoas validem. Ah, mas quando a pessoa não valida, aí você vai para a réplica, e vai para a tréplica. E ali vai virar uma discussão sem tamanho. Pura vaidade, baseada no orgulho. Então, qual é a grande solução? Nós aprendemos assim, a nossa geração, nós aprendemos muito quando nós éramos pequenos o seguinte: seja discreto. Discrição. Ora, o fulano pensa de uma determinada forma. Vamos utilizar as 3 peneiras de Sócrates?
né? As 3 primeiras de Sócrates. Então, conta a história que, de repente, vem um discípulo correndo até Sócrates e fala assim, mestre, eu tenho algo para lhe contar. Ok, mas deixa eu só te perguntar, já passou pelas 3 peneiras? Mas como assim? A primeira peneira é verdade? Não, é verdade que eu quero te contar. Ok. Mas segunda questão, precisa ser dito? A segunda peneira, precisa ser dito? Ele já parou. E ainda vou lhe dizer que tem a terceira. Vai fazer bem a alguém? É uma medição muito simples que você pode adotar na sua vida porque tem retorno. Todo pensamento, toda palavra, toda ação, ela circula, ganha adeptos e volta para você. No Espiritismo, a gente está dizendo o seguinte, cuidado com os adeptos. Esses adeptos, eles vão te influenciar para uma situação ou outra, como diz Emmanuel. Se nós pudéssemos utilizar assim, essa figura romântica do diabo, por exemplo, né, a única coisa que ele faz é soprar a brasa. Ele não cria, a brasa já está ali. Então, se você tem a brasa, sugestão, não exponha. Eu entendo que você pensa dessa maneira, você pensa no vermelho, ou no azul, no preto, no amarelo, no time de futebol, Ok. Mas quando você se pronunciar, lembre-se, aquilo vai girar e vai voltar para você. E se não passar pelas 3 peneiras, não vale a pena ser dito. Bacana, é isso mesmo. Eu adorei. Você respeitar o outro, né? Puro respeito. É puro respeito. Se aquela pessoa pensa daquele jeito, ou toma um café desse jeito, ok, ótimo. Então, Ok, assim, respeito. Respeito. Porque você começa a trabalhar o respeito respeitando. Claro. Se não, porque quando a gente visualiza, por exemplo, uma pessoa como o Chico, o Divaldo, como é que eles conquistaram a conduta deles? Olha, né? eu lembro de um caso desse, de uma senhora, aquela senhora, passavam muitas mães até de madrugada, né, fazendo aquelas filas, com o coração doído, porque haviam perdido seus filhos e tal, e uma delas deu um relato que eu achei muito lindo. Ela falou assim, eu já tinha ido várias vezes no Seu Chico, e eu ficava naquela fila ansiosa, e ia dando de madrugada, e eu não chegava e tudo, quer dizer, eu nunca imaginava. Quer dizer, quando que eu seria atendida? Quando um belo dia ele falou assim, vem cá. Eu? Vem cá. Depois eu cheguei, sentei do lado dele, ele acomodou a minha cabeça no peito dele. Ali, eu fiquei por vários minutos. Eu não disse nada, nem ele. Mas eu nunca me senti tão escutada e compreendida quanto naquele dia. É isso. É maturidade. Aquela fruta era muito madura, era muito desejada, que era o Chico. Mas nós também estamos nesse caminho. Torne-se, né? E você vai ajudar muita gente, com certeza. Eu queria trazer só uma última, porque o tempo está acabando, e antes de pedir a sua mensagem final. Muita gente, por exemplo, vamos dar o exemplo da traição, né? Uma traição conjugal, ou não, ou no trabalho, e essa pessoa se sente extremamente desrespeitada. Ou alguém fala alguma coisa para você, e você já entende que te chamou de moleque, ou te melindrou de alguma forma, você se sente desrespeitado, a gente vê muito isso. Mas essa pessoa me desrespeitou. O que está acontecendo ali? Por que a gente passa por isso? Olha, se eu dar um chute na sua canela, né, eu tenho certeza que eu consigo te magoar. Né? O nordestino costuma usar esse termo melhor. Me magoou, me machucou. Me machucou. Palavras não magoam. Você se magoa. Então a questão é o seguinte, eu posso dizer as palavras que eu quiser para você, depende de como você recebe, é o seu ângulo de visão. E olha, eu vou dizer o seguinte, a maioria das pessoas, além de receber as palavras distorcidas muitas vezes, né, elas passam a fazer um serviço de ruminação, pior ainda, Isso que é pior. E toda hora rumina, e volta e rumina, aquelas mágoas vão se acumulando, vão virando rancores, e no final das contas eu não aguento nem olhar mais para a tua cara. Então, a questão é o seguinte, né? A questão não são as palavras. A questão não é quem está dizendo. Quem está dizendo está assumindo o caminho e as dívidas dele. Se eu te maltrato com a intenção de maltratar, o problema é meu. Mas se você se sente maltratada, o problema é seu. Né? O Divaldo costuma muito dizer, fala assim, olha, né, eu prefiro ser assassinado do que assassinar alguém. Então, ok, pelo menos eu não vou estar devendo nada. Né?
Então, a situação do melindre que você está dizendo é uma hipersensibilidade, em especial a palavras. Né? Então, a gente julga e condena. Porque julgar, ok, a gente compreende. Agora, condenar, aí já diz respeito, né, ao ângulo que nós estamos vendo e a falta de preparo para ouvir aquilo. E a gente está cheio de pessoas se sentindo desrespeitadas o tempo inteiro e criando muito atrito, né? Muito conflito, muita confusão por conta disso, desnecessariamente, né? Eu acho bacana quando a gente ouve que os espíritos superiores nem se sentem ofendidos, não é? Você não consegue fazer isso. E agora eu me lembrei que a gente também aprende, né, aqui na casa, né, na doutrina Ouvir os Espíritos falando sempre, não é as coisas que nos acontecem ou como elas nos chegam, é como a gente lida com aquilo, como é difícil a gente ter maturidade para lidar com as coisas, né, principalmente quando diz respeito a nós, desmistificando uma imagem que a gente criou, né. Porque o revide não é saudável, né, e você entra num sistema social que alimenta isso. Não, Verdade. porque você tem que, né? Você tem que dar o troco. Dar o troco, não sei o quê. Então, por que eu tenho que dar o troco? Necessidade de validação. Você precisa que o outro te valide. Né? Isso não faz parte de mim, da minha essência. Né? É igual o perdão. Já está no final. É assim, eu te perdoei, então beleza, esqueci de tudo. Mas tem gente que não perdoa, mas... o perdão é outro papo comprido. Mas perdão é o seguinte, perdão é benefício seu, não é do outro. O outro é o problema dele. Você conseguiu colocar aquilo no lugar certo e não deixa mais aquilo te dominar. Não é o que muitas vezes, assim, em sala de aula, a pessoa pergunta, mas então quer dizer que a pessoa fala isso pra mim? E o que eu devo fazer? Fala assim, faz o LX. Como assim? Desapega. Desapega, pelo amor de Deus. A pessoa falou, cara. Desapega. Ótimo, continua falando aí. Não vou É porque perder toca meu tempo em com você, isso. né? Então a pessoa se sente desrespeitada, não exatamente pelas palavras, porque às vezes tem palavras, tem gente que fala assim, nossa, mas eu não tive essa intenção, e não teve mesmo. Mas toca, você, né, se sentiu tocado, e aquilo gera uma coisa que vai muito além. Tocou numa feridinha, né? Lindrado, né? Por exemplo, eu corro o risco de um dia, se você fizer café, você de repente olha, será que ele vai gostar do meu café? O cara já tá me criticando lá da maneira de fazer café, né? Olha, demos 3 opções, você criticou as 3, não sei qual é que você gosta. Mas que falta de respeito do Herbert, não é? Eu fiquei na dúvida, qual é o café? Fala mal do meu café. Que isso. Agora, Herbert, então, para encerrar esse programa tão bem-humorado, um assunto difícil, né? Porque toca nas feridas que todos nós temos. Não estamos aqui dizendo que estamos imunes, nem um pouco. A gente está tentando trabalhar isso e uma das formas é fazendo programa, né? E falando sobre esses temas. Mas dá uma mensagem final para quem nos assistiu sobre a importância desse respeito, seja do autorrespeito, do respeito ao outro, do respeito mútuo. O que você acha que é importante? Eu utilizaria as palavras do poeta, do Djavan, se não me engano é Djavan, posso estar errado aqui, né? Respeito tem muito a ver com dizer assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. Não é porque você me ama. Ou seja, eu estou só pedindo para você assim, me dê a oportunidade de ser feliz do seu lado. O resto é comigo, não é com você. Ou seja, eu não vou colocar peso em ombros frágeis, porque os seus ombros também são frágeis como os meus. Depende do peso que você coloca. Então, vem me fazer feliz porque eu te amo, eu acho que é uma mensagem muito bonita de você entrar num relacionamento, né, não para ser feliz, é para fazer o outro feliz. Mas isso é uma construção. É quando você faz o outro feliz e para você isso é o máximo, isso é maravilhoso. Não tem custo. Mas enquanto tiver custo, então precisa de ter muito diálogo, né, e a gente evoluir junto, porque relacionamento, laçar de novo é a melhor coisa do mundo e permanecer junto. Isso aí. E esse laçar de novo significa relacionamento, não é porque tá junto que tá pronto, né? Não, é todo toda dia hora uma construção, tem que laçar bem laçado. Né? Tem muito perdão para pedir, né? Tem muito diálogo. Muito diálogo. Enfim, é um tema espinhoso, porém super importante da gente falar aqui. Herbert, muito obrigada. Sua presença, a gente está sentindo falta da Enô também, vamos fazer outros com você.
vocês, mas foi muito bom te receber no nosso podcast, Miriam e Thelma também, e vocês que nos acompanharam. Vocês gostaram? Então deixem o like, super importante para que o algoritmo do YouTube transmita este programa para outras pessoas, assim que a gente funciona. Por favor, comentem se vocês gostaram, deixem lá uma mensagem para a gente, distribuam, compartilhem, é muito importante. Herbert, mais uma vez, obrigada, e a vocês todos, obrigada e até semana que vem.